Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu quero dar uma comentada aí no contexto geral do mercado, principalmente porque ontem, no dia 18 de abril, a gente comentou a abertura do mercado. Foi tudo muito tranquilo, muito sereno. Em questão de uma hora, o DI Futuro disparou, cruzou, desfez toda a queda, cruzou a linha de base e subiu para quase 12,5, estava se encaminhando para 12,3. Em seguida o Tesouro fechou, ficou acho que uma hora fechado e reabriu com taxas levemente mais altas. A maionese desandou, pessoal. O que eu quero dizer com isso? É que eu acho que tem uma mudança de projeção aqui de expectativas, né? A gente vinha com uma expectativa muito serena, muito calma, com a questão do arcabouço fiscal, certo? E aí, no dia que aconteceu realmente o envio do texto, que foi às 16 horas de ontem, o mercado reage assim, né? E com essa disparadinha acima dos 12,5 nos minutos finais das negociações. Então, pessoal, alguma coisa aconteceu. Aqui está bem claro que que isso aqui não é apenas um movimento de mercado. Em primeiro lugar, pela amplitude. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro momento pode ter saído algum boato, algum ruído, né, de mercado. E aí ficou oscilando e no final do dia, após as 16 horas, vejo que após as 16 horas, com o envio do texto ao Congresso, só subiu, né? Bom, vamos comentar as taxas do Tesouro. Impactou muito, muito? Na minha visão, não, tá? Mas realmente desandou a maionese, desfez aquela expectativa de continuar caindo. Por exemplo, nós temos o IPCA 29 ainda na casa dos 5,7, o que é realmente uma coisa sensacional, mas o 35 e o 45 já voltaram para os 6%, bem como nos IPCAs com juros o 40 e o 55 também voltaram para os 6%. Então olha aí, pessoal. Todos os títulos estavam abaixo dos 6%. Calma, calma. A coisa é muito dinâmica, tá tudo muito ainda em castelinhos de areia, né, por assim dizer. Aí no Renda Mais, nós temos praticamente o mesmo cenário, com esses títulos mais longos aqui, com o Tesouro cobrando mais, ou seja, com taxa menor. Mas a parte proximal da curva, ou seja, aqueles vencimentos mais cedo, todos acima de 6%, começando no 2030, indo até 50% acima de 6%. Então, realmente o mercado reverteu um pouco as coisas. Mas, assim, não tanto a ponto de justificar assim uma grande mudança de planos, né? O que a gente tem aqui? Aqui houve o grande comentário da exclusão de despesas com estatais do arcabouço fiscal e tal, e aí deu uma estressada, porque aí o mercado começou a especular aquela questão do governo ceder fatias grandes do orçamento para bancos fazerem empréstimos subsidiados. E no final, o ponto que mais me preocupa que eu vou comentar agora. Então, pessoal, o texto que melhor resume, eu achei que foi esse aqui mesmo, do fechamento aqui, do comentário aqui do editorial do Infomoney. E aqui, ó. Aqui no parágrafo, quando começa cenário interno, né? Então, cenário interno, os investidores optaram por um tom mais cuidadoso, esperando a divulgação do texto, que aconteceu no fim da tarde. Aí vocês viram, né, do fim da tarde, ó, 16 horas em diante, só subiu. E rumores de que o documento traria exceções nos gastos pesaram sobre o índice Bovespa e também nos juros, né? Porque assim como o índice Bovespa caiu durante o dia, os juros subiram. E o dólar também subiu um pouco, mas subiu um pouco. Ó, no geral, a lei complementar apresentada hoje não fugiu da ideia,
Ok. Mas ficou claro pela proposta, isso aqui que eu acho que é o ponto mais importante, pessoal, que o não cumprimento das metas de gastos primários não implica, o não cumprimento das metas não implica em crime de responsabilidade, ao contrário do que acontece com a regra atual. Ou seja, pessoal, isso aqui, na minha visão, é o ponto mais crucial, mais importante. Que não adianta, por exemplo, o arcabouço fiscal ter regras interessantes, ainda que eu não concorde com todas elas, mas vamos dizer que as regras são boas e são interessantes, tá? Não adianta ele ter essas regras se, ao não cumprir a regra, não acontece nada. Entende? Então, ou seja, o gasto excessivo não vai ser punido, não existe nada, nenhum mecanismo. Tá? Agora é necessário apenas escrever uma carta justificando o descumprimento da meta. Então, quer dizer, escreve a carta, gastei mais porque precisei. E pronto. Quer dizer, é uma coisa de maluco, né? É uma coisa de maluco. Não tem condições isso aqui. Não tem condições. Vamos ver como é que o Congresso reage a isso. Mas o que eu quero deixar bem claro assim, pessoal? Como é que o mercado reagiria? Por exemplo, havendo as travas para não gastar mais, tá? A dívida, a dívida pública brasileira se torna sustentável no longo prazo. Com isso aqui que eu estou destacando, como é que a coisa fica? A coisa fica uma agonia a cada ano. A cada ano é um estresse novo. A cada ano é uma discussão nova, é um orçamento novo, se refaz a roda todo santo ano. Não tem trajetória clara para a dívida com isso aqui. E aí o que acontece? Quando o mercado toma conhecimento disso às 16 horas, os juros futuros sobem. Tá aí, pessoal. Tá aí. Tá aí, é isso aí. Tá? Tem outra coisa que... isso aqui ó, que é o que aconteceu, acredito eu, na primeira parte da manhã, que é, não sei se eu considero, eu vou deixar em aberto a palavra, se o melhor é dizer boato, ou notícia, ou comentário, ou vazamento, tá? A informação a ser confirmada, digamos assim, né, que predominou na manhã foi isso aqui, ó. Quando diz aqui, ó, ter deixado de fora das despesas os gastos com capitalização de empresas estatais não financeiras. Isso aqui, ó, tá? Isso aqui parece que foi a tônica da manhã. Essa informação, essa ideia, enfim, chamam como quiserem, eu realmente me falta uma palavra. É informação, né? Que rodou aí de manhã que deu uma piorada. E aí depois eles citam aqui que a curva subiu e eles citam aqui todos os vértices, mas para nós basta olhar aqui o 33, que é o mais longo, com negociações significativas, e também olhar a própria curva do Tesouro. Então, pessoal, assim, acredito que teremos uma pausa na paz, na paz entre aspas, né, na paz do mercado com o sistema atual de coisas, porque vai ter estresse, cada pontinho desses sendo uma briga sem fim no Congresso, né? E realmente não dá para traçar o paralelo com 2019. Não dá. E pensando nisso, eu estava dando uma revisada nesses conceitos. Lá em 2019, quando houve a reforma da Previdência, e a gente sabe como foi a trajetória dos juros, eles só caíram, né? Como é que foi, pessoal? Foi assim, teve as negociações, teve os prazos, eu fazia os vídeos mostrando quando tal coisa vai ser discutida em tal lugar na Câmara, etc, etc, né? As comissões, aquela coisa toda. Mas qualquer reforma que passasse, isso era pré-Covid, né? Qualquer reforma que passasse representava uma economia, seja ela qual fosse. Agora, a discussão de hoje, 2023, com o novo arcabouço fiscal, a gente vai trazer a dívida para a linha ou não? Esse é o principal ponto. Por que o mercado reagiu também?
porque ele achou que, naquelas regras ali, a dívida pública brasileira tinha uma trajetória previsível. Previsível, não ia disparar, né? Não ia virar outros países da América Latina que eu não posso citar aqui porque o YouTube corta o vídeo, tá? Então, o Brasil não ia virar aquilo. Mas eu ainda questiono, eu acho que a gente ainda tem que ter o pensamento crítico, tá? Por causa disso aqui, ó, pessoal. Mas ficou claro que o não cumprimento das metas de gasto primário não implica em nenhum crime de responsabilidade, ao contrário do que acontece com a regra atual. Isso aqui, pessoal, muda tudo. Porque eu posso ter a regra mais linda do mundo, mais perfeita do mundo. Se não tiver o freio para o gasto, cada ano vai ser um novo drama. Entende? Não tem como. Não tem como o arcabouço, por mais lógico, racional e bem construído que seja, não tem como ele prosperar com isso aqui. Agora é necessário apenas escrever uma carta e deu. Ah, gastei mais porque precisei. Então é isso, pessoal. Isso aqui para mim é um enorme de uma red flag, certo? Para o atual sistema de coisas do Brasil. É isso, pessoal, tá? Nós fazemos um vídeo aqui sempre falando com a mais absoluta sinceridade, tá? E realmente quem ficar fazendo joguinhos de rótulos políticos nos comentários, a gente vai cortar do canal, porque a gente não quer isso, tá? Eu estou mostrando aqui os fatos e o que os agentes de mercado estão trazendo. E tá tudo muito claro. Tá tudo muito claro, né? Agora, o Congresso muda isso aqui, né? E coloca realmente como as coisas têm que ser, porque gasto excessivo não pode prosperar, entende? Gasto excessivo não pode prosperar. Então, se isso for corrigido pelo Congresso, aí o mercado volta a relaxar e as coisas voltam a ficar com as taxas mais baixas, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.